Fala pessoal, meu nome é David Barreto, estou gravando mais um vídeo aula nossa aí de Excel, ok? Dando continuidade, eu dei uma formatada na nossa planilha melhor, criei essa coluna aqui, total de horas, né? Simulei aqui como se tivesse feito aqui, ó, 2, 1 hora, por aí vai. Isso aqui está em número e não em hora, tá vendo? E fiz um somatório de cada linha, né? Então, somando lá 3 horas, 5 horas, 3h30, 2, 3 horas, enfim. E copiei isso aqui até a linha 101. Dica que eu dou, você tem lá, vamos supor, 100 linhas que você vai usar geralmente, que você vê na sua planilha, deixa umas 150, 200 conforme. Nunca deixa de mais e nunca deixa de menos, né? Então você tem que ficar abrindo toda vez que você colocar de menos. Se você ficar demais, a planilha fica muito pesada para ler. Beleza, feito isso, pô, Deus, o que eu vou fazer com as horas? Teoricamente, ela vai só te informar quantas horas fez. Mas não ajuda muito, né? Você tem como automatizar mais coisas aqui dentro. Só que para isso a gente precisa de algumas outras colunas que não tem aqui hoje. Então, primeira coisa, como é que eu vou fazer cálculo de valor se eu tenho a quantidade de hora, mas eu não sei o valor da hora extra? Então, não tem como. Eu fiz 3 horas extra, ok. Mas qual que é o valor da hora extra? 1, 2, 5, 20 reais? Não sei. E outra, a hora extra ela é vinculada à função. Então, o David da Silva aqui pode ser gerente. Já o João Francisco José pode ser auxiliar de serviços gerais. E os salários vão ser completamente diferentes. Então, precisa de criar aqui, a gente teria que inserir, de repente aqui, depois do funcionário, a gente insere aqui, ó, e teríamos que configurar, não está configurado, a função, né? Para quê? Para na hora que a gente for lançar aqui, a gente lançar qual é a função. Ele copiou a formatação, a validação. Só vim aqui em dados, marquei lá, né? E vamos limpar o ciclo de validação. Então, ele vai criar. Marco aqui. Ok. Pronto. Então, função. Pronto. E aqui eu vou ter que colocar qual é a função, né, do nosso funcionário. Para quê? Para eu poder fazer o cálculo das horas extras aqui na frente depois. E tem uma outra situação, não é para todos, mas para alguns existe. Eu já montei uma planilha, inclusive eu copiei essa planilha aqui, ó, funções de salário que eu montei. E eu tinha uma particularidade que era o seguinte, tinha a função e o valor de salário mudava de cidade para cidade. Então, quando o meu funcionário, vamos supor, auxiliar de serviços gerais, ele trabalhava aqui na minha cidade, no Juiz de Fora, o salário dele é um valor. Quando ele trabalha, vamos supor, em Santos Dumont, é outro valor. Se ele trabalhar no estado do Rio, é outro valor. Então, isso muda de cidade para cidade. Então, o que a gente precisa saber aqui também? Qual é a cidade desse que esse funcionário atua? Né? Porque como o salário muda de cidade para cidade, no meu caso aqui, eu precisei saber essa informação também. Então eu colocaria antes do funcionário aqui, eu inseri uma coluna. Esse aqui pegou formatação? Não, beleza. Que chamaria cidade. Tá? Então, uma de funcionário, uma de função e a outra de cidade. Tendo isso, a gente pode dar continuidade aqui na nossa planilha, aqui no nosso vídeo. O preenchimento aqui da cidade e tudo mais eu não vou fazer agora, porque nessa aula eu vou explicar duas formas. Uma que chama Corresp e a outra que se chama índice. Para aí sim eu preencher aqui e fazer o que tem que ser feito, ok? Pensando bem... Vamos preencher ela de uma vez aqui, vai ser melhor. Então, função e salário. Função, eu vou pegar
todas essas daqui que já está na minha planilha, criado. Isso aí já está defasado. Eu vou em dados, vou pegar aqui, eu vou transpor, porque, né, estou trazendo de um modelo para o outro, de linha para coluna, então é transposição. Só que está tudo formatado, eu não quero isso aqui não. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl C aqui, vou vir do lado aqui, vou colar 1, 2, 3 e vou excluir essa daqui. Pronto. Agora ficou do jeito que eu queria. Função, tá aí as funções, ok? Depois eu vou vir em cidades. Então no meu caso aqui, só essas aqui. Isso é por causa de outra situação que não entra aqui, então eu vou tirar. Aí aqui eu vou criar as cidades. Aqui eu não preciso de transpor. Vou escrever aqui cidades. Ok? Então tá aí o nome das cidades que eu tenho aqui: Juiz de Fora, Santos Dumont, Mercedes, Varginha, Divinópolis. Tem mais aqui da área, mas na época que eu fiz essa planilha só tinha essa que eu trabalhava. Feito isso, eu vou pegar e vou fazer a confiabilidade de dados que eu faço. Então eu vou pegar essa coluna, vou pegar aqui dados, né? Como eu expliquei na primeira aula, validação de dados, uma lista, e eu quero pegar todos os dados daqui, dessa daqui, ok? E nessa aqui, mesma coisa, validação de dados, uma lista, eu quero pegar todos os dados dessa coluna aqui. Okay. E aí vou colocar aqui, ó, essa daqui, esse cara aí fez isso aí de fora, esse aqui, só para vocês verem, esse aqui fez em Mercedes, esse aqui fez em Divinópolis, esse aqui fez em Santos Dumont, e esse aqui é Juiz de Fora, igual lá de cima, né? A função desse cara aqui vai ser supervisor, desse aqui porteiro de condomínio, desse aqui vigia, esse aqui vigia, e desse aqui é supervisor de novo. Vamos supor que fosse isso, ok? Vou botar um outro posto aqui novamente. Acho que tem um, né? Pronto. Então o A1 vai A1 de novo. Não, A1 não, tem que ser outro posto, senão estaria tudo lá em cima no mesmo. Então eu criei aqui as informações que eu falei que precisava, ok? Vou dar uma encolhida aqui para poder diminuir para cá. Feito isso, vamos fazer agora as fórmulas que eu falei. Eu vou fazê-las aqui para explicar, depois eu vou encaixar no lugar certo para a gente poder fazer a fórmula. Agora eu só vou explicar as fórmulas. Eu precisava disso para fazer as fórmulas, ok? Então vamos lá. Fórmula CORRESP. O que essa fórmula vai fazer? Igual CORRESP, tá aqui, ó. Ela vai me trazer, de acordo com a matriz que eu colocar, em qual linha ou em qual coluna, em um ou outro, que eu vou fazer, que determinada célula está. Então, vamos supor que eu queira saber em qual linha Juiz de Fora está na planilha função e salários. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer CORRESP, aí ele fala valor procurado. Qual o valor que eu estou procurando? Juiz de Fora. Esse aqui é o valor que eu estou procurando. Ok? Ponto e vírgula. Qual é a matriz que eu estou procurando? Eu vim aqui em função salário. Eu vou pegar a matriz A. Somente a coluna A. Por quê? Eu quero saber em qual coluna Juiz de Fora está. Ok? Ponto e vírgula, 0. Ou seja, correspondência exata. Então, ela está na coluna 1, que é a A. Ok? Na hora que eu fechar aqui e der Enter, não, minto. Qual linha? Linha, não foi coluna. Eu peguei na coluna, eu já sabia qual era a coluna, já especifiquei. Em qual linha? Na coluna A que ela está, desculpa.
Então, ela está na linha 2. Conferir. 1, 2. Ok? Se eu pegar para baixo aqui, ó, ele vai dar de todos. Olha lá. Mercedes está na 4. Vamos ver? 1, 2, 3, 4. Então, em qual linha da coluna A que se encontra Juiz de Fora, Mercedes, Divinópolis? Com a Corresp eu consigo descobrir. Ok? Mas aí, como é que você adivinha em qual linha, em qual coluna está a parte de função e salário? Aqui, cidade está em coluna, função está em linha. Ok? Como é que eu vou descobrir? É a mesma coisa, só que eu vou pegar aqui, ó, o valor que eu estou procurando não é mais o A2. Vamos fazer de novo. Vamos pagar daqui para frente. Correspondente, valor que eu estou procurando da função, supervisor. Ponto e vírgula. Qual é a matriz que eu estou procurando? A matriz que eu estou procurando é a linha 1. Essa matriz aí que eu selecionei. Ponto e vírgula. Então, na linha 1, em qual coluna se encontra supervisor? Ponto e vírgula 0, porque eu quero o valor exato, se encontra na coluna 2. Correto? E assim, vamos passar para baixo aqui para ver os outros. Ó. O que eu fiz de errado? Ah, sim. Muito bem. Muito importante. Como eu não travei aqui, ele passou, ó, tá vendo? Aqui estava função e salário, linha 1. Na de baixo, função e salário, linha 2. E na linha 2 já não tem isso. Na linha 2 é os valores, né? Então, o erro foi aí. Então, o que eu tinha que ter feito aqui? Vindo aqui, F4 uma vez, lembra? Trava tudo. Olha lá, travei tudo. Enter. Agora eu posso copiar para baixo. Olha lá, que não vai dar problema. Pronto. Porque agora ficou na linha 1. Linha 1, linha 1. Então, ó, a função supervisor se encontra na coluna 2 da linha 1. E a função porteiro de condomínio se encontra na coluna 5 da linha 1. A função vigia na coluna 3 da linha 1 de novo. E aqui na coluna 2 de novo da linha 1. Então essa função ela consegue me dar essa informação. Daí você me pergunta assim, Rodrigo, pô, beleza, o que eu vou fazer com isso, cara? Então, isso daí, pelo menos eu utilizo, junto com uma fórmula que se chama índice. Então, essa fórmula índice, eu vou fazer um aqui para você ver, igual, índice, acho que é assim, índice, tá aqui, índice. Aí ele fala, qual é a matriz? Ok? Então, a matriz é função e salário, essa aqui é a matriz. Ok? Ponto e vírgula. Qual é? Deixa eu voltar aqui para a gente ver. Deixa eu parar. Qual é? Depois, o número da linha. Daí eu te pergunto, como que eu vou colocar o número da linha aqui se o negócio é dinâmico? Eu podia vir aqui e falar, não, o número da linha é 2, já olhei lá, é 2. Beleza, mas e se eu resolver amanhã depois mudar de Juiz de Fora para Mercedes? Aí a linha mudou, minha fórmula não. Então, para ficar dinâmico, é o que a gente usa o Corresp aqui agora. Então, eu vou entrar com Corresp, igual a gente fez ali agora. Valor procurado, mesma coisa lá, Juiz de Fora, ok? Ponto e vírgula, em qual matriz eu vou procurar? Na coluna A, e vamos travar isso aí, que é na coluna A somente. Ponto e vírgula, o valor exato que eu quero. Beleza. Acabou? Não, acabou não. Agora, eu vou botar um ponto e vírgula na fórmula índice agora. E eu preciso achar o número da coluna. Ok? Que o índice é isso. Eu falo índice, número da linha, número da coluna, ele me dá o valor daquela matriz. Agora, o número da coluna. Mesma coisa que eu fiz no número da linha. Corresp. Só que agora eu vou fazer aquele da função. Ok? Corresp. Qual o valor que eu estou procurando? Estou procurando
esse valor aqui. Ponto e vírgula. Qual matriz? A linha 1. Lembra que a gente fez? Trava F4, que senão vai dar zebra. Ponto e vírgula 0. Fechei o Corresp, ok? Fechei o Corresp, fechei o índice. Espera aí, deixa eu pensar. É isso mesmo, fechei o índice. Fechei o índice. Vamos ver o que deu? 1.807,77. Vamos conferir se em Juiz de Fora, na função supervisor, o salário é esse. Aqui. Ok? Vamos copiar para baixo para ver os outros. Desculpa. Para baixo. Para baixo. Não travei aqui. Ó. F4. Tinha que ter travado a matriz. Enter. Prontinho. ND porque não tem nem função e nem cidade. Ok? Então, olha lá. Tá lá. Qual que é o valor? Olha que interessante, ó. Em Divinópolis, o Vigia, o valor dele é 1.259,28. Nessa época aí, né? Já na outra cidade ali é a Vigia, mas é 1.158,24. Lá. A outra cidade, César do Mundo. Então, por isso, eu criei essa forma, para ele poder fazer essa pesquisa lá, né, usando a fórmula índice. A grosso modo, o que a fórmula índice faz? Eu vou colocar aqui do lado só para você ver mais simples, sem essa complicação toda. Ela faz isso aqui, ó, índice, abrir. Aí eu vou falar qual é a matriz. Vamos supor, essa é a matriz aqui, ó. Ok? Peguei a matriz aqui, essa daqui. Ponto e vírgula. Qual é o número da linha? Número 4. Qual é o número da coluna? Número 7. Fechei. O valor é 0. Ou seja, naquela matriz que eu peguei, ó, na coluna, na linha 1, 2, 3, 4. Na coluna, aqui já é a B. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O valor é 0 aqui. O valor é 0. Então, ele faz um cruzamento, tipo como é que chama aquele jogo? Se o nome igual. Batalha Naval. Ele faz um cruzamento de célula. Eu consigo fazer esse cruzamento aqui. Então, por que eu expliquei isso? Porque eu preciso dessa fórmula, eu preciso dessa tabela auxiliar aqui, quem for trabalhar nessa linha de pensamento minha, para quê? Para poder fazer o cálculo. Então, com isso aqui, com o valor de salário, eu consigo pegar isso, dividir por 220, né? Ele tem todos aqueles cálculos contábeis que se faz, você pode pegar com o seu contador, e você aplica aqui. Você pega essa fórmula, isso aqui, dividido por 220, vezes 60%, eu não lembro bem como é que é. Eu tenho que olhar aqui depois, eu tenho alguma coisa anotada. Vai dar X. Aí eu pego aquele valor que deu, é o valor da hora extra, e multiplico pelo total de horas. Ou, se você quiser, você vê com o seu contador qual que é o valor de hora extra de cada um desses daqui. De vez você colocar o salário, você bota o valor. Ó, o supervisor de fora, a hora extra é R$1,80, por exemplo. A outra é tanto. Você já deixa tudo calculado aqui. E aí você já vem aqui nessa fórmula que faz direto. Você faz o índice, igual eu estou te fazendo, vai aparecer aqui. Depois é só pegar esse e multiplicar por esse que vai dar o valor que você tem que pagar de hora extra, ok? Então, o que eu quis mostrar nessa videoaula, que ela tem um pouco mais conteúdo? Eu quis mostrar essas duas fórmulas. Porque, assim, isso daí, essas duas fórmulas foi um marco na minha vida enquanto eu mexi com o Excel. A gente sempre usa muito SI, né? Usa muito PROC-V, é muito usado PROC-V. Só que nessa questão de matriz, daquele jeito que está aqui, ó, onde eu tenho variável aqui na linha, título, e variável na coluna, que também é um título, e que aqui dentro vai mudar de acordo com cada uma desse cruzamento de dados, uma fórmula que eu achei eficaz para resolver isso é a fórmula índice, né, mostrando a matriz, e com a Corresp para trazer o valor da linha e da coluna para alimentar a fórmula índice. Ok?
Então essa videoaula eu vou ficar por aqui, nessa parte aí. Na próxima videoaula que eu vou voltar falando bastante disso ainda, né? Porque aí eu já vou mexer com essa parte desses cálculos e tal, para a gente poder fazer o cálculo aqui e chegar no valor das horas extras, né? E eu vou ver se a gente consegue achar alguma outra forma para encaixar na nossa planilha aqui, para a gente poder trabalhar outro conceito aí dentro do Excel. Obrigado, se você gostou, dá um like, inscreve no canal aí. Forte abraço.